Uma italiana chega a Nova York trazendo um presente diferente. But why make such a fuss over salami, anyway? It's a mortadella, and I'm not the one who is making the fuss. Um escândalo que mobiliza a imprensa americana e provoca um incidente internacional. Mortadella, uma comédia com Sofia Loren, hoje em Cine Clube. Qual é a onda? A onda é essa. No dia 15 de agosto, vamos mostrar a língua para a paralisia infantil. A VASP informa a hora certa. Acerte suas viagens com a VASP. A VASP recebe você de braços abertos para você viajar com conforto e tranquilidade. Viaje bem. Viaje VASP. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo para o top de 8 segundos. Fazolo, a marca que é moda. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. O Ayatollah Khomeini culpa os Estados Unidos e a Arábia Saudita pelo massacre de peregrinos iranianos na cidade de Meca. Em São Paulo, 20 presos da penitenciária do estado são transferidos para outros presídios. O Ministério da Saúde vai distribuir 40 mil manuais sobre a AIDS aos médicos de todo o país. Os supermercados começam a receber o estoque regulador de carne do governo a partir da semana que vem. E o ministro da Fazenda diz que alguns preços vão ser descongelados ainda este mês. E agora, as notícias da noite. $1 bilhão. Ou mais de 46 bilhões de cruzados. É isso que as empresas estatais estão devendo às indústrias eletroeletrônicas. A denúncia foi feita em São Paulo pelo presidente da Associação Brasileira das Indústrias Eletroeletrônicas, Aldo Lorenzetti. A associação tem 330 empresas filiadas e um único cliente, o governo. E o presidente da associação garante que a situação dessas empresas é quase insustentável. É uma situação muito difícil, elas estão prestes a quebrar, porque não recebem das estatais pelo que forneceram, pelo que já forneceram, e não podem fornecer aquilo que tem pronto ou semi-pronto, porque a legislação atual, que trata da matéria, faz com que elas recebam 50 por aquilo que deveriam receber 100. E quais são as reivindicações do setor? Primeiro, que o governo capitalize as estatais, principalmente da área elétrica, para que elas possam honrar seus compromissos e receberem as suas encomendas. E segundo, que se modifique urgentemente a legislação atual para que se possa preservar o valor ofertado, ou seja, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Se o governo não der uma resposta positiva, qual é o fôlego dessas empresas? O fôlego é curto e, lamentavelmente, são 125 mil empregos que essas empresas geram que estão correndo um sério risco. Em Brasília, o secretário especial de controle das estatais, Júlio Colombi, disse que a maior parte da dívida é do setor elétrico federal e das concessionárias de energia elétrica dos estados. Mas ele informou que o governo já está negociando uma forma de pagar essa dívida. Nós estamos negociando em Washington agora um empréstimo do Banco Mundial de 500 a 600 milhões de dólares para o setor elétrico. Isso aí vindo, e as negociações, apesar de negociações não difíceis, mas negociações com o banco são negociações muito sérias, um pouco demoradas, mas eu acredito que é possível você acertar isso em 30, 40 dias e você já teria aí de 500 a 600 milhões de dólares para equacionar parte do problema. O secretário da SEST também disse que o governo vai acelerar o repasse do dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento, que vem do compulsório do álcool e da gasolina, para que as empresas de energia elétrica paguem as encomendas da indústria eletroeletrônica. O Grupo 14 da Federação das Indústrias de São Paulo autorizou as empresas do setor metalúrgico de São Paulo, Osasco e Guarulhos a antecipar o pagamento do resíduo salarial a seus funcionários. Isso atende a uma reivindicação dos sindicatos de trabalhadores das 3 cidades. As empresas empregam 700 mil trabalhadores. Mas o presidente do Grupo 14 da Fiesp, Roberto Delamana, acha que muito poucas empresas vão ter condições financeiras para antecipar o pagamento do resíduo.
Nós, nessas reuniões, não só dos sindicatos, mas como da federação como um todo, nós temos sentido que uma parte bem pequena das empresas terão condição de assimilar mais esse ônus financeiro. Em Curitiba, o Banco Bamerindos anunciou que vai pagar todo o resíduo salarial dos seus 38.500 funcionários no salário de agosto. O pagamento do resíduo salarial aos metalúrgicos não foi o único assunto discutido na reunião de hoje da Fiesp. Os empresários chegaram à conclusão de que o descongelamento dos preços tem que ser imediato. Joelmir Betting. A indústria paulista entende que o Plano Bresser não pode cometer o erro fatal que fuzilou o Plano Cruzado em agosto do ano passado. O erro de perder a hora e o lugar do descongelamento ou do realinhamento, vulgo flexibilização de preços. A hora é agora, na avaliação da Fiesp. A defasagem do setor industrial já é de 30% na média de todos os produtos. Em alguns ramos, os repasses atrasados recomendam até férias coletivas ou mesmo desabastecimento do mercado. A defasagem seria de 53% nos automóveis, 65% no cigarro e até 71% nos medicamentos. Indústria farmacêutica se confessando em estado de coma. Acontece que a flexibilização já, para todos os ramos industriais, provocaria uma nova explosão inflacionária, alguma coisa acima de 20%, 25% agora em agosto ou setembro. Sem contar a reposição imediata de todos os salários não menos defasados, começando pelo salário mínimo. O ministro Bresser Pereira procura esvaziar essa pressão, adiantando que as regras da flexibilização serão definidas ainda esta semana. O realinhamento não tem data para começar. Vai ser de caráter gradual ou seletivo, setor por setor, produto por produto, se preciso. O atraso dos preços em relação aos custos não será eliminado de uma só vez, mas em suaves aproximações mensais, até dezembro. O governo autorizou aumentos de 10% para os preços do alumínio e de 13% para os 3 tipos de amido de milho da marca Maizena. A inflação chega à União Soviética. InterScience e Colóquia apresentam no Advances in Marketing 87 o Dr. Subrata Kassen, titular da Yale School of Marketing and Management. Dia 13 de agosto, o professor Subrata apresentará seu curso sobre tecnologia de ponta no desenvolvimento de novos produtos. Pedro Fernandes, da Innovation, fará a adaptação dessa tecnologia à realidade brasileira. Informações 212-5238. Ponha Yale no seu currículo. Simpósio Desenvolvimento de Novos Produtos. O Mapping tem todos os presentes. Barbeador Brown Micron, 1490. Terno de fina confecção em vários padrões, 1990. Jaqueta acolchoada em várias cores, 1890. Calça social em vários tecidos, 790 cruzados. Dia dos Pais, presentes Mapping. Seu Diner, Sr. Felipe. Obrigado. Seu Diner. Obrigada. Certas pessoas são reconhecidas pela sua maneira de ser, não pelo cartão de crédito que têm. Não é por acaso que elas têm Diners Club. Diners Club. Viver bem não tem limite. Leite de Chernobyl com rótulo de advertência. Isso mesmo, o Tribunal Federal de Recursos permitiu hoje a comercialização e industrialização de leite contaminado pelo acidente nuclear de Chernobyl, desde que a embalagem contenha um rótulo de advertência sobre o perigo da radioatividade. A decisão é do presidente do tribunal, Evandro Gueiros Leite, mantendo o despacho da 5ª Vara Federal de Porto Alegre, onde o leite está sendo comercializado. O leite foi importado dos Estados Unidos e fazia parte de um carregamento importado pelos americanos da União Soviética. O Banco Central divulga nesta terça-feira as novas normas do sistema financeiro da habitação. Elas vão definir como o mutuário e o agente financeiro devem renegociar o resíduo do saldo devedor que restar no final do contrato.
Na renegociação do saldo devedor, o número de prestações não vai poder ultrapassar a metade do total de prestações do contrato original. O Banespa registrou no primeiro semestre um lucro líquido de 6 bilhões 110 milhões de cruzados. O resultado representa um crescimento real de 96,6% em relação ao primeiro semestre do ano passado. O lucro vai permitir ao banco pagar dividendos de R$1,34 por ação aos seus acionistas. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Luiz Otávio da Mota Veiga, acertou com First Boston o funcionamento do Fundo Brasil. Ele anunciou a data para o início da venda das cotas do fundo nos Estados Unidos. Bom, o fundo ele vai estar pronto para ter suas cotas vendidas no mercado americano, eu diria no final do mês de outubro. E a partir daí, com a captação, através da venda dessas cotas, esse dinheiro começa a ingressar no mercado de bolsa do Brasil. A inflação chega à União Soviética. Com as reformas do líder Mikhail Gorbachev, o país passa a enfrentar uma nova realidade econômica, o aumento de preços. Ainda não há estatísticas oficiais sobre o crescimento do custo de vida, mas os soviéticos já sentem que alguma coisa mudou. O pão francês, por exemplo, não subia há 32 anos e os outros alimentos seguem pelo mesmo caminho. A estabilidade era mantida com enormes subsídios que agora estão acabando. Nesta parte do mercado central de Moscou, os alimentos são baratos, mas a qualidade nem sempre é boa e às vezes eles estão em falta. Do outro lado, há abundância e não há filas, só que os preços são liberados. Aqui a cebola custa pelo menos 4 vezes mais e no inverno os preços disparam. Um dos principais assessores econômicos de Gorbachev revela que a União Soviética gasta mais de 3,5 trilhões de cruzados por ano com subsídios à alimentação. É 3 vezes mais que o orçamento militar. Sem subsídio, o preço da carne vai triplicar e o do leite dobrar. Outros preços, como os dos automóveis, devem baixar. A reforma dos preços é complicada, cheia de riscos econômicos e políticos, mas Gorbachev a considera essencial para a modernização soviética. Na China, o jornal Diário do Povo afirma que 1/3 dos que vivem nas cidades não tem moradia adequada e propõe aumentos significativos nos aluguéis para financiar a construção de novas casas e apartamentos na China. 3 líderes da oposição do Haiti foram mortos a facão e depois tiveram os corpos banhados com gasolina e incendiados. Entre eles estava Louis Eugène Ati, possível candidato a presidente pelo Movimento Democrático de Libertação do Haiti, que é um partido centrista. Terminam com muitas críticas ao governo Reagan as audiências públicas do escândalo Irã-Contras, mas a comissão mista do Congresso não vai acusar o presidente por falta de provas. Agora, os investigadores da venda secreta de armas ao Irã e desvio de parte do lucro para os rebeldes da Nicarágua vão ouvir reservadamente agentes do Serviço Secreto norte-americano, a CIA. O último a depor hoje foi o secretário da Defesa, Caspar Weinberger. Mais uma vez, ele criticou a operação por prejudicar todos os interesses norte-americanos. Depois, o senador Warren Rudman falou que nenhuma política pode dar certo sem o apoio do Congresso e do povo. Este deputado disse que não há lugar para essas ações nos Estados Unidos. E o senador Daniel Inouye considerou o escândalo uma história de terror, fraude e autoritarismo. Daniel Inouye, presidente da Comissão do Senado, foi ainda mais duro. Ele classificou o escândalo de arrogante desrespeito à lei e resumiu a investigação em uma frase. É a história de como uma grande nação traiu os princípios que a fizeram grande e se tornou refém de sequestradores fanáticos. O fanatismo da revolução dos ayatolás. O primeiro-ministro do Irã, Hossein Mousavi, conseguiu ver um ponto positivo no massacre de centenas de peregrinos na cidade sagrada muçulmana de Meca 3 dias atrás. Para Mousavi, agora fica claro que política e religião são a mesma coisa. O objetivo dos iranianos é levar a Revolução Islâmica a todos os países muçulmanos. O Ayatollah Khomeini já anunciou o começo da luta para derrubar o rei da Arábia Saudita. Vamos ouvir Paulo Francis.
A morte de mais de 400 iranianos em Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos, é apenas mais um episódio na Guerra Santa que o Ayatollah Khomeini move contra todo o mundo árabe. Por trás desta guerra está a ideologia xiita, uma concepção de Estado que entrega todo o poder aos sacerdotes, aos ayatollahs, relegando califas e tribos a segundo plano. A maioria dos muçulmanos ainda não aceita isto, mas há xiitas em todos os países árabes e até na União Soviética. O potencial de subversão de Khomeini é imenso e, como todo fanático, ele não mede custos, o que demonstra sua guerra contra o Iraque, o incidente em Meca e o fato de que está enfrentando a maior potência do mundo no Golfo da Pérsia, os Estados Unidos. Khomeini quer fazer explodir toda a região. E é o que fará, se não for contido pela morte ou pela derrota. Um perfil mais enxuto para o projeto da nova Constituição. Portas e batentes Eucatex. Bonitas, duráveis e resistentes. Olá, rapazes. Oh, desculpe por isso, chefe. Porta é Eucatex. Senhores constituintes, sem alimento, nada existe. Agroséries. O Prêmio Nacional de Ecologia abriu novas perspectivas para a defesa do meio ambiente no Brasil. Os que se dedicam a preservar a vida agora têm um reconhecimento especial, pelo muito que fazem para tornar melhor a vida de todos. Prêmio Nacional de Ecologia, CNPq. Companhia Vale do Rio Doce. Fundação Roberto Marinho. Existem muitos preconceitos sobre as formas de contágio da AIDS. Você precisa saber. A AIDS não se transmite pelo ar. Não se pega AIDS com abraço, aperto de mão ou beijo no rosto. Nem por usar os mesmos copos, pratos ou talheres de um doente. Não se pega AIDS na piscina ou usando o vaso sanitário. Qual é a onda? A onda é essa. Jogos Pan-Americanos. O fundista Agberto Guimarães é o primeiro desfalque da equipe brasileira de atletismo para os Jogos de Indianápolis, que começam neste final de semana. Agberto, medalha de ouro nos 800 e nos 1.500 metros nos Jogos de Caracas há 4 anos, anunciou que está contundido e não pode competir. O nadador Ricardo Prado, que era a maior esperança de medalha nos 400 metros, também não vai competir nesta prova. Pradinho decidiu disputar só os 200 metros e o revezamento. O caso dos jogadores brasileiros presos na Suíça. O juiz Richard Feu, do Tribunal de Berna, capital da Suíça, manteve a prisão incomunicável dos 4 jogadores do Grêmio de Porto Alegre. Eles são acusados de terem estuprado uma jovem suíça de 14 anos. A decisão do juiz foi tomada depois que a acusada confirmou em depoimento a violência a que teria sido submetida. O Itamaraty informou que os 4 jogadores vão receber assistência jurídica do cônsul brasileiro em Genebra. Os acusados são o goleiro Eduardo, o zagueiro Henrique, o apoiador Cuca e o atacante Fernando. O Ministério da Justiça vai pedir nos próximos dias à CEPLAN uma verba de 10 bilhões e 700 milhões de cruzados para a construção e reforma de presídios. O diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, Antônio Luiz Calderaro, disse que a verba faz parte de um programa trienal que prevê a criação de 6.600 novas vagas carcerárias até o final de 1989.
No Rio Grande do Sul, um deputado estadual pode perder o mandato quase um ano depois de eleito. É o seguinte, ele é acusado de crime eleitoral. E sabem por quê? Porque ele rifou um carro durante a campanha e até hoje não entregou o prêmio ao ganhador da rifa. Mário Madureira é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Gaúcha. Foi o último de uma lista de 27 deputados eleitos pelo PMDB no ano passado. Ele garante que não fez a rifa. Eu não conheço essa rifa, não fiz e preciso ver os termos da denúncia, né? No processo eu vou me defender, claro. O advogado do ganhador da rifa contesta. Edson de Siqueira diz que tem notas promissórias assinadas pelo deputado. Falou que no acordo Madureira se comprometeu a pagar 60% do valor do veículo em 3 prestações. Ele foi interpelado e notificado judicialmente e disto aí saiu um acordo, né? Quer dizer, é uma verdade que, inclusive, documentada. O vencedor é o executivo Gersone Duarte Bonfante. Ele só conseguiu receber o prêmio depois de entrar na justiça. Através do bilhete da publicação da Loteria Federal, provava que havia ganho um Chevette Standard. O partido e o deputado foram intimados na 8ª Vara Civil de Porto Alegre. O caso chegou ao conhecimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. A procuradora do TRE, Sandra Quirô, determinou à Polícia Federal que abra um inquérito para apurar o crime eleitoral. A procuradora se baseia no artigo 334 do Código Eleitoral. Nele diz que utilizar prêmio ou sorteio para propaganda ou aliciamento de eleitores é crime. A pena é prevista no Código Eleitoral, é uma pena de detenção até 1 ano, mas ela acarreta também, diz o Código, a cassação do registro. E neste caso, ela acarretaria, como é um candidato eleito, a perda do mandato eletivo. Constituinte. Começam a ser discutidos amanhã à noite em sessões extraordinárias os temas considerados polêmicos na elaboração da nova Constituição. A primeira sessão vai discutir o sistema de governo. Na quarta-feira, a Constituinte discute a reforma agrária. Hoje, em Brasília, a Comissão dos 32, coordenada pelo senador José Richa, conseguiu dar uma enxugada no texto do projeto original, aprovado pela Comissão de Sistematização. De Brasília, Álvaro Pereira. A Comissão dos 32 está fazendo o que a Comissão de Sistematização já deveria ter feito. Os 496 artigos do projeto original foram reduzidos a 220 artigos. E ainda assim, segundo me disse agora à noite o senador José Richa, os temas considerados muito polêmicos foram colocados de lado. Vão ser negociados depois com as lideranças dos partidos. Foi possível enxugar o projeto, reduzi-lo a menos da metade, tirando apenas as propostas consideradas tecnicamente, juridicamente incorretas. Um exemplo, a proposta de se aprovar já na Constituinte a criação de novos estados, entre eles os estados de Tocantins e Triângulo Mineiro. A comissão concluiu que não é função da Constituinte criar novos estados. A nova Constituição deve estabelecer apenas o que se deve fazer para se criar novos estados. Sistema de governo e duração do mandato do presidente da República. Esses ainda são os temas considerados mais polêmicos e em torno deles é muito pouco provável que haja um acordo, um entendimento partidário. Cada constituinte deve votar segundo a sua posição política individual. Pensando nisso, a Comissão dos 32 vai manter um mandato de 5 anos para presidente e sugerir 3 formas de governo: presidencialismo puro, parlamentarismo puro e o sistema misto já aprovado na comissão. Mas a palavra final deve ficar mesmo com o plenário da Constituinte, aonde vence quem tiver mais votos. Humor, malícia e talento, ou Inácio de Loyola Brandão. Tá se revelando, hein, ó? Tá se revelando, hein? Tá se revelando, hein? Uma cópia a mais de cada foto e uma maleta térmica a cada 3 filmes revelados é só na Fotótica. Que revelação, hein? Colher a cana plantada, tratar e moer. Recolhido o caldo doce, dar início ao processo de produção da aguardente Ipioca. Um produto desenvolvido com a mais avançada técnica de controle de qualidade. São mais de 150 anos em pesquisas que fazem da Ipioca uma tradição brasileira consumida por 4 gerações. A Ipioca é exportada para vários países e distribuída em todo o território nacional, conquistando com sua qualidade e sabor inigualáveis os mais exigentes mercados e consumidores em todo o mundo.
Ipioca é um produto feito com carinho de quem se preocupa em servir o melhor. Ipioca, uma paixão brasileira há 152 anos. Inácio de Loyola Brandão está lançando um novo livro, O Ganhador. Nascido em Araraquara, mas morando em São Paulo há muitos anos, ele veio especialmente ao Rio para conversar com Márcia Peltier, da Editoria de Cultura. Os dois se encontraram em casa de outro escritor, Rubem Braga. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de entrevistar Inácio de Loyola Brandão aqui no Rio. E dessa vez ele está aqui, ó, fazendo uma dedicatória para mim do seu último livro, O Ganhador, 14º livro, dos editados, porque antes disso ele jogou 5 livros fora, que ele enterrou no quintal da casa dele. Inácio, não foi um grande desperdício? Bom, desperdício é quando é uma coisa boa que é jogada fora. Mas é uma coisa tão ruim, que eu preferi jogar fora. Aliás, enterrei no quintal da casa do meu pai em Araraquara. Nunca mais ninguém vai ver. Agora, O Ganhador, que é esse livro aqui, fala de um personagem muito interessante. Mas antes de tudo, quem é o ganhador? Acho que o ganhador sou eu, o ganhador pode ser você, o ganhador somos todos nós, brasileiros, porque mais do que nunca, nesse momento, a gente está pensando em ganhar. E a gente só tem perdido, infelizmente. Agora, o personagem que ele fez foi um homem que toca violão, vive de festivais, mas só tem um braço. Como é que surgiu esse personagem? Você conheceu alguém parecido? Esse personagem nasceu de 2 momentos. Um, quando assisti num festival de música popular, em Boa Esperança, perto de Minas, em Minas, perto de Varginha, e eu era do júri do festival. Eu vi 2 ou 3 cantores que me disseram que viviam de ganhar os pequenos festivais de música. E aquilo ficou muito na minha cabeça. E um dia, passando em São Paulo, em frente ao Mapping, eu vi um homem tocando violão com um braço só. Tocava muito mal, coitado. Naquele momento, as 2 figuras fundiram na minha cabeça e eu disse, o meu personagem vai ter um braço só. Aí nasceu a primeira característica, que é a característica física. O resto veio depois. Agora, ele falou que era de Araraquara, interior de São Paulo. Inácio, o moço bom de Araraquara, que veio para a cidade grande, ainda existe? Ou a cidade que comeu Bebel, aliás, título do livro dele, A Cidade que Comeu Bebel, comeu o moço bom de Araraquara? Bom, precisa saber se o moço de Araraquara era bom. Eu não acho que aquele moço de Araraquara era bom. Mas, no fundo, São Paulo comeu o moço de Araraquara. Isso é verdade, porque eu, hoje em dia, sou mais do que nunca paulistano. Eu sou um homem urbano, a minha literatura é urbana. No fundo, Bebel, que a cidade comeu, foi o meu primeiro romance, meu segundo livro, primeiro romance, que de alguma forma, na década de 60, vamos dizer, reinaugurou uma temática urbana brasileira. E todos os meus livros se passam em São Paulo, com exceção de um. Todos dentro de São Paulo. Portanto, o moço de Araraquara foi comido em São Paulo. Agora, tem uma história em Araraquara que Sartre passou por lá. Como é que fica? Tem uma rua com o nome de Sartre? Não é exatamente uma rua. Araraquara é uma cidade importante. Porque logo que Sartre voltou de Cuba e ele passou para o Brasil, ele foi a Recife, ao Rio de Janeiro, São Paulo e Araraquara. Araraquara tem uma grande universidade, tem uma boa faculdade de filosofia e um dos professores era amigo do Sartre e conseguiu arrastar o Sartre para lá. O que tem lá é uma esquina que as gerações mais antigas se recordam, acho que foi durante muito tempo chamada Esquina de Sartre e de Pelé. Porque no dia em que Sartre fez uma conferência no Teatro Municipal, depois da faculdade, a Ferroviária estava jogando com o Santos. E o Pelé jogava no Santos na época. Quando Sartre saiu do teatro em direção à faculdade, quando chegou na esquina, o Pelé vinha descendo com um bando de meninos em volta, que são os ídolos. E foi muito engraçado, porque aquele bando de meninos se juntou e se misturou com aquele bando de intelectuais que vinha seguindo o Sartre. E ficou aquela história, olha o Sartre, olha o Pelé, olha o Sartre, olha o Pelé. E quando você viu, de repente, tinha um monte de menino atrás do Sartre e tinha um bando de intelectuais atrás do Pelé. Agora, tá um rugido horrível nessa mesa. É a mesa dos espíritos, essa aqui. Mas, Inácio, ele é um homem que tem uma linguagem implacável nos seus romances. E muito mordaz, irônico, mas também tem muito humor. Como é que é o humor na sua vida, apesar dessa sua cara séria? Essa cara séria, brava e meio antipática. Eu, na verdade, não consigo fazer nada sem humor.
E eu tenho uma faculdade, uma sensibilidade que é meio terrível até para quem tem, porque eu sempre vejo o ridículo que está atrás das coisas, o ridículo das situações, das pessoas, de tudo. E eu tento passar isso para os livros, sabe? O Ganhador é um livro que tem isso, eu acho que de todos os meus 14 livros, o Ganhador é que tem em maior dose esse humor, esse sarcasmo, eu sou sarcástico às vezes, e essa ironia. E principalmente eu consegui, acho que nesse livro, sacar todo o ridículo desse atual momento brasileiro, que não tem nada mais ridículo na história da humanidade do que esse momento que a gente vive agora. Então você escreveu Ganhador. Ganhador ou perdedor? Nós temos que ter sempre um sonho na frente? Eu acho que no momento em que a gente abandona o sonho, nesse momento a gente morreu. O sonho é que faz viver, não tem outra alternativa. Muito bem. Pela primeira vez no Brasil, um concerto para 2 e 4 cravos é apresentado com instrumentos originais. O concerto foi transcrito da obra de Vivaldi por Johann Sebastian Bach, que era um apaixonadíssimo pelo cravo. No concerto, que foi apresentado agora à noite no Rio, os cravos foram acompanhados por um violino, um violoncelo e um contrabaixo, sob a regência do maestro Homero de Magalhães Filho. O Jornal da Globo acompanhou os ensaios hoje à tarde. Por hoje é só. Para você, uma boa noite e o Jornal da Globo volta amanhã. Tchau. Uma boa noite para você. Até amanhã. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Se é pai, mãe ou responsável por alguma criança menor de 5 anos, muita atenção. 15 de agosto é o dia da vacinação contra a paralisia infantil em todo o Brasil. Procure o posto de vacinação mais próximo. Vacine seu filho, mesmo que ele já tenha sido vacinado. No dia 15 de agosto, vamos mostrar a língua para a paralisia infantil. Globo Economia. Oferecimento Multiplique 20 anos de talento, trabalho e sucesso. Boa noite. Surpresa geral com a taxa do overnight hoje. O ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central passaram o fim de semana inteiro dizendo que as taxas de juros agora iam cair. Mas hoje de manhã o Banco Central não mexeu um dedo para baixar a taxa do overnight, que na verdade é a taxa que regula todo o mercado financeiro. E a expectativa era grande, porque justamente hoje começava o mês de agosto. O governo vai trabalhar com uma previsão de inflação de 4 a 4,5% para o mês de agosto. Mas pela taxa de hoje do overnight, a LBC no mês ficaria em quase 7,5%. Tem gente apostando que a taxa da LBC cai mais, para não ficar tão longe assim da inflação. Mas essas são apenas as previsões sobre o futuro. Hoje o que a gente tem de concreto é que a taxa do overnight ficou igual e parada, 10,20% ao mês. Os bancos estão com muito dinheiro em caixa. Eles não precisam disputar o dinheiro do investidor neste momento. Por isso, alguns grandes bancos já começaram a baixar hoje mesmo a taxa dos papéis pós-fixados. Alguns bancos que antes estavam pagando 10% ao ano mais a LBC nesses investimentos pós-fixados baixaram hoje a sua taxa para 8% ao ano mais a LBC. É a taxa do pequeno investidor, conseguida nas agências bancárias. E 8% ao ano mais a LBC é igual a uma rentabilidade de 0,4% ao mês mais a LBC. Não deixa de ser um pouquinho mais do que a caderneta de poupança. Se depender do lucro das empresas, agora no primeiro semestre do ano, a arrecadação de imposto de renda pelo governo federal vai ser muito baixa.
E o pessoal encarregado de controlar o déficit público em Brasília pode começar a ficar preocupado. Mais preocupado ainda do que já está. O presidente do maior grupo industrial do país, o Grupo Votorantim, diz que o seu lucro no primeiro semestre do ano vai ser um lucro muito baixo, um lucro igual ao dos anos de crise. José Hermílio de Moraes Filho diz que desta vez ele vai pagar muito pouco imposto de renda. Ele é o maior produtor de cimento do Brasil e é ele também quem informa. As vendas de cimento em todo o país este ano devem ficar 4% abaixo das vendas do ano passado. O investidor voltou a comprar ações de todos os tipos. Logo cedo, os corretores começaram a receber telefonemas dos seus clientes que queriam investir em ações. Hoje, no final do dia, as perspectivas para amanhã ainda continuavam otimistas. As bolsas subiram 4,5% em São Paulo e 5,4% no Rio. O dólar é que continua muito fraco. Os preços caíram mais hoje. 57,50 em São Paulo e 57 cruzados no Rio. As desvalorizações cambiais do Banco Central de sexta-feira para cá estão projetando um aumento de 4% do dólar oficial para este mês. Já tem gente achando que o governo talvez tenha começado a trabalhar mesmo com essa previsão, uma previsão de 4% para a inflação de agosto. E amanhã o dólar oficial vai custar 46 cruzados e 19 centavos. E o dólar do turista vai custar 59 cruzados e 13 centavos. E o ouro, muito firme o ouro hoje por causa do mercado internacional. Os acontecimentos no Oriente Médio estão sustentando os preços do ouro no exterior com reflexos diretos nas cotações aqui do Brasil. O preço do grama, apesar do dólar no câmbio paralelo ter ficado muito fraco hoje, o ouro subiu 15 cruzados e fechou cotado em 845 cruzados. O Globo Economia volta amanhã. Veja agora as notícias do dia no seu estado. Uma boa noite e até amanhã. Globo Economia. Oferecimento Multiplique 20 anos de talento, trabalho e sucesso. Esta é mais uma das frentes de trabalho para a construção e recuperação das rodovias no Brasil. Um programa que nos últimos 2 anos restaurou quase 3.000 quilômetros, implantou 670 quilômetros de novas estradas e pavimentou nada menos de 500 quilômetros. Isso sem falar na implantação de 1.660 quilômetros de rodovias vicinais. Transportes. O futuro